Boa noite, irmãos. É com alegria que estamos aqui hoje para poder gravar esse estudo bíblico, para que vocês pudessem com a gente aí compartilhar esse texto tão bonito da história do povo de Deus, contada aí no livro de Lucas, no capítulo 7, do verso 11 ao verso 16. E diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e lhe disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Muito bem. Nós escolhemos esse texto para poder começar a falar um pouco do que significa a morte para muita gente. A morte para muita gente significa uma interrupção de sonhos criados, de coisas que se esperava viver e que por algum motivo é dado um momento final, um corte nos seus planos, nos seus sonhos, e você, de certa forma, deixa de sonhar, e as pessoas com quem você sonhava ou que sonhavam com você, elas também se sentem bloqueadas, de certa forma tolhidas, né, pela morte. A morte costuma ser então uma coisa muito, muito forte que acontece, tanto no meio evangélico como em qualquer outro meio. E se a gente vê, as pessoas dizem que a gente tem que comemorar a morte porque nós estamos passando ali por uma nova vida e temos que celebrar isto. Sim, isso é verdade. Mas eu não vi em nenhum momento nenhuma descrição ou nenhum histórico de uma morte, principalmente na Bíblia, em que nesse momento de morte, de luto, né, a gente não vê tristeza, né? Então, na verdade, a morte realmente nos traz um momento de aflição e de tristeza. Existem muitos relatos bíblicos com relação a esse tipo de acontecimento que foi narrado aí em Naim, né? A gente vê que existem relatos bíblicos sobre ressurreição. E a gente vê isso desde o Velho Testamento. Se você olhar lá, em 1 Reis 17:8, a gente vê o filho da viúva de Serepta, né? Ele é ressuscitado por Elias. Depois a gente vê também o filho da Sunamita, que é ressuscitado por Eliseu. Um ato aí dos profetas, em 2 Reis 4, descreve isto. E também tem a história daquele homem que reviveu ao tocar os ossos de Eliseu, está em 2 Reis 13:21. E a gente vê que todos esses acontecidos no Velho Testamento, ele tinha um propósito, né? Ele tinha algo diferente a mostrar para aquele povo, né? Mas um detalhe importante desses três que a gente vê aí: não existia nenhuma multidão associada, não existia nenhum espetáculo conduzido, não existia nada além das pessoas que compunham a casa, né? Então isso nos chama a atenção. E aí no Novo Testamento a gente vê Jesus agindo, e são narradas 3 episódios
esse primeiro, né, que é, é o filho da viúva de Naim, uma cidadezinha bem longinho de Cafarnaum. E a gente vê também a filha de Jairo, também o milagre acontecido pela ressurreição da filha de Jairo, esse também descrito por Jesus, autoria de Cristo, em Marcos, em Mateus, né, em Mateus 9, 23. Também vemos a ressurreição de Lázaro, em João 11. Foram esses três aí que foram narrados, três eventos narrados e ditos que foram ressurreição feitas pelo Filho de Deus, por Jesus. E a gente vê nesse texto que a gente acabou de ler que Jesus estava ali em Cafarnaum, ele estava lá com esse trabalho, né, de cura, de atender a multidão. E aí ele resolve ir para essa cidade chamada Naim. Não se fala muito por que ele foi para lá. E se a gente olhar depois o caminho que ele seguiu depois de Naim, a gente vê que não era caminho. Não era caminho. Nós estamos falando de uma cidadezinha que provavelmente ficava a uns 60, 70 quilômetros de Cafarnaum. E quando Jesus saiu de Cafarnaum, ele foi diretamente para essa cidade de Naim. E a gente sabe que ele foi caminhando, né? Provavelmente ele levou aí umas 12 horas, ou um pouco mais até, para realizar esse percurso. Então Jesus já tinha andado bastante quando ele chega nessa cidade. Uma outra coisa interessante é que provavelmente esse enterro era mais para o final da tarde. Por quê? Porque era comum no povo judeu que os enterros eles eram realizados no mesmo dia, né? No mesmo dia. E isso a gente vê que com essa narrativa de Naim, da viúva de Naim, a gente vê muitas coisas interessantes aí, né? E que nos chama a atenção, por exemplo, o fato de Jesus olhar para a mãe desse menino. Se vocês já foram em algum enterro, já deve ter ido, vocês claramente vão distinguir aquelas pessoas que estão naquele sofrimento mais forte ou mais intenso, por serem as pessoas que mais sofrem com a falta daquela pessoa, daquele ente querido. Então você reconhece no velório, com certeza, as pessoas que estão sofrendo ali, e você consegue ligar que essas pessoas são as mais próximas daquele ente querido que faleceu. E a gente vê que Jesus ali, ele chega, e a coisa mais bonita que a gente vê nesse texto é esse olhar, né? Esse olhar de Cristo para a mãe, e a forma como ele começa a tratar essa mulher é uma forma diferenciada. Se a gente vê e olhar na perspectiva dessa mãe, ela era uma viúva. Então, por certo, ela já tinha perdido o marido há algum tempo. E na tradição judaica, quando faltava o marido, geralmente o filho primogênito, né? Ele era o responsável ali por cuidar da mãe. E com a morte desse menino, a gente percebe que muitos sonhos ali estão chegando ao fim. E isso tem acontecido nos nossos dias e vai continuar acontecendo sempre. Os sonhos que são interrompidos, muitas vezes porque a gente quer sonhar algo que esteja próximo e de certa forma que seja possível de se realizar nessa vida. Então os nossos sonhos hoje têm sido muito marcados por isso. E quando a gente perde esse referencial que é a vida, a impressão que a gente tem é que todo sonho da vida, né? Todo sonho que se colocava naquela criança ou naquele menino, naquele jovem, e que poderia ser realmente o resgate de uma vida um pouco melhor para a mãe, em termos de vida mesmo, de qualidade de vida, de presença, de família, para que pudesse aumentar a família através dele. Enfim, os sonhos dessa mulher, no meu entender, elas estavam realmente difíceis.
Eles estavam como se estivessem sendo bloqueados de uma forma que ela não sabia descrever. E aí eu fico imaginando ali o que Jesus, né, na sua primeira palavra à mulher, ele fala, né? Ele fala assim, olha, ele fala para a mãe do menino, para a viúva, não chores. Não chores. Talvez essa palavra seja uma palavra muito forte e eu realmente não teria coragem nenhuma. Eu acho que nenhum pastor, nenhum outro que fale em nome de Deus pode chegar lá nesse momento e falar não chores mais. Porque não é a forma didática de tratarmos esse assunto naquele momento. E talvez se a gente não conseguir dizer por que não chores mais, a gente também ia ser muito ineficiente nessas palavras e muito mal compreendido também. E aí tem duas coisas que me chamam a atenção. A forma como Jesus se refere e diz para ela para não chorar. A forma como ele para aquele ofício fúnebre, né? Aquela carreatazinha, né? Aquelas pessoas, não vamos chamar de carreata, mas aquelas pessoas que estavam ali naquele sequência do sepulcro, né? Levando aquele corpo. Imagine, o esquife era basicamente uma cama, um funeral em que as pessoas colocavam. Hoje ainda existe isso, muito semelhante a isso quando a gente vê as histórias do Irã, do Iraque e pessoas que estão hoje sendo transferidas ou transladadas com os corpos praticamente expostos, né? Então era mais ou menos dessa forma. E aí eu fico olhando como alguém interrompe um ofício fúnebre. Como alguém interrompe aquela caminhada para o cemitério, né? Aquela caminhada para o enterro, aquela caminhada para colocar o corpo em algum lugar, em algum jazigo, em alguma tumba, em algum local, para que as pessoas pudessem, de uma certa forma, concretizar a morte daquela pessoa. E eu fico olhando essa cena e imagino quando Jesus toca o esquife, que aquelas pessoas que estavam carregando, diz a Bíblia, que eles pararam. Eu imagino que aquelas pernas, por conhecer quem era Jesus, por saber quem era, ou pelo menos já ter ouvido falar do Messias, do homem com autoridade para dizer para a mãe que não era para chorar mais, o homem que tinha autoridade para interromper um ofício fúnebre, o homem que toca no esquife e fala para as pessoas e toca as pessoas de uma forma que para, o cenário para, a caminhada para o sepulcro para. Jesus faz isso naquele instante. E a gente sabe por que ele faz isso, né? Porque ele é o Senhor da vida. Lá no Vale de Ossos Secos, a gente vê quem é o Senhor da vida. É aquele que dá o espírito, que vivifica, que traz vida a ossos. É aquele que consegue resgatar a sobriedade das pessoas, no sentido de que elas ficam testificando a mudança de vida que sentiram, o vivenciar de uma nova vida com Cristo. Ele é também o restaurador de sonhos. Sim, o Senhor Jesus nos permite sonhar e continuar sonhando. Nenhum sonho é interrompido quando o Senhor Jesus aparece. Cristo é o propiciador de nossas realizações nesta vida. São coisas que a gente vê aí nesse texto. E você com certeza iria me perguntar se Deus tinha chegado se Cristo, né? Ele chegou no momento certo, né? Porque antes dele pedir para o menino sentar e levantar e o menino começar a falar, ele não disse nada, ele simplesmente chegou, olhou aquela multidão. E a gente vê que muitas pessoas com certeza iriam nos perguntar, né? Mas o que você acha? Você acha que Jesus chegou na hora certa? Se ele, igualmente na ressurreição de Lázaro,
quando uma das irmãs de Lázaro diz para ele assim: Senhor, se estivesses aqui, ele não teria morrido. Jesus levou 4 dias depois que soube que Lázaro estava acometido de uma doença para a morte. Jesus levou em torno de 2 dias para ir com Jairo na sua casa e lá ver que a sua filha também estava morta. Enfim, o tempo de Deus parece um tempo diferente do nosso. E nesse momento ele chega já sabendo que essa criança estava morta, ele segue e ele vê o enterro. E a gente vê 2 coisas importantes aí, dois grupos de pessoas, né? Que, como diz o pastor Hernandes, é a famosa caravana da vida e a caravana da morte. A caravana da vida é aquela que acompanhava Jesus, que era o homem, Deus homem, que trazia vida às pessoas, que levava a vida por onde passava. E saibam, existia uma multidão com Jesus, sim, mas poucos eram aqueles que eram realmente discípulos de Cristo, que estavam ali dispostos a seguir. Viram muitas coisas acontecer, a multidão viu, presenciou, mas muitos ainda não criam no Cristo, embora estivesse ali próximo da caravana da vida. E a outra caravana que a gente vê é o enterro, né? É a caravana da morte. É aquela criança, aquele jovem, que provavelmente teve um mal súbito e faleceu ainda na sua juventude, trazendo muita tristeza. Então, vemos 2 grupos de pessoas aí: as pessoas que acompanhavam as maravilhas de Cristo e as pessoas que acompanhavam o enterro, acompanhavam o sepultamento de um jovem. Um indo para a morte, mas, como diz Hernandes, destinado à vida. E o outro, com toda a vida, que era Cristo, destinado à morte. E a gente vê aí, eu queria só ressaltar que esse grupo de pessoas que andavam com Cristo, eles estavam vindo, já tinham presenciado um milagre em Cafarnaum, já tinham presenciado algumas coisas maravilhosas que Jesus já tinha feito, e estavam vendo e vindo com Jesus, e a hora que eles chegaram nesse enterro, por certo eles pensaram: nossa, o que mais que a gente vai ver, né? O que será que esse homem vai aprontar? O que será que Jesus vai fazer? Que maravilhas mais iremos ver? Quem anda com Cristo fica se perguntando, fica dizendo isso a todo momento: que maravilhas mais iremos ver? E quem anda sem Cristo, com a caravana da morte, ele se pergunta a todo momento: e agora? O que será de nós? Eu tenho certeza que isso era uma das perguntas dessa mulher, da viúva. O que será de nós? E agora? E agora? Para onde a gente vai? E agora? Como fica o meu sonho? E aí eu pergunto para vocês: por quê? Por que isso tudo aconteceu? Para que isso aconteceu? Por que Jesus não chegou um pouco antes, então, e não deixasse ele morrer? Porque existia um propósito de Deus de mostrar o seu poder sobre a vida. E é isso que nós temos que entender. O Senhor Jesus, ele tem poder sobre a vida. E sobre vida, quando eu falo, é sobre vida eterna. E se vocês olharem esses episódios de ressurreição, vocês não vão encontrar mais hoje em dia isto. Não é muito comum, nem um pouco comum, você ouvir falar de pessoas que ressurgiram da morte. Na Bíblia, a gente vê 3 relatos de Cristo, 3 relatos no Velho Testamento, enfim, meia dúzia de relatos. E em todas elas Deus tinha um propósito. Como eu disse, no Velho Testamento isso não aconteceu para que grande multidão visse. Mas no Novo Testamento, todas elas foram realizadas na presença da multidão. Porque existia o propósito de mostrar o que Deus pode fazer e como Deus é o Deus que dá a vida.
lá em Moisés, lá quando aconteceu todos aqueles problemas com Moisés e que aquele povo foi, toda a família foi culpada e Deus abriu a terra e levou aquelas pessoas que faziam parte da família e Moisés contesta a Deus e Deus fala assim, sou eu que dou a vida, sou eu que atiro. É Deus falando, é Deus mostrando que Ele é o Senhor da vida. Mas, uma segunda menção desse texto, talvez possa ser uma lição, é que muitas vezes a gente está andando com a multidão errada. A situação da mulher é extremamente delicada, né? Como ficaria a sua vida após a morte do seu filho? Quais os sonhos que ficariam sem realizar? E aí eu pergunto, onde está a esperança dessa mulher aí? Com certeza não estava no poder, nas riquezas, no seu trabalho, nas suas finanças. E a pergunta é muito simples, né? Até onde vai a esperança dessa mulher? Até onde poderia ir a esperança dessa mulher, olhando com os olhos das pessoas que estavam naquela caravana? Se você perguntasse para qualquer uma daquelas pessoas que estavam ali, e eram muitas pessoas, provavelmente era uma mulher querida, conhecida naquele lugarejo, e se perguntasse para qualquer um daqueles homens que estavam ali acompanhando ela, com certeza teriam um motivo para dizer porque estavam ali, ou para dizer da sua empatia com aquela mulher, da sua proximidade com ela, mas nenhum deles teria a condição de sustentar essa palavra de não chores, de sustentar essa palavra de que esse menino iria reviver, de sustentar essa palavra de que a Bíblia nos conta que algo especial, muito especial acontece naquele momento e que Jesus foi capaz de parar aquele enterro para mostrar o seu poder de uma forma muito especial. Então a caravana que estava com a mulher, nenhum deles, por mais empatia que tivesse, não teve o sentimento de misericórdia, de compaixão que Cristo teve. E Cristo teve esse momento de misericórdia com várias situações, com quase todos os milagres. Uma das ênfases é vendo a situação da pessoa e se compadecendo dele, tendo misericórdia. Jesus age. E o toque de Cristo então foi muito especial. Jesus se compadece da viúva sem nenhum pedido da parte dela. Ele agiu e fez o milagre. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ela não pediu, ela provavelmente já tinha ouvido falar e ela percebeu que era alguém muito forte que chegava ali, alguém de muito sucesso, já conhecido por algumas pessoas. Essa caravana que andava com Cristo era uma multidão e, por certo, as palavras de milagres, eles com certeza já estavam ali ouvindo falar de Cristo, mas ela não pede nada para Jesus, né? E a gente vê que o toque de Cristo muda o destino. O toque de Cristo ali no esquife, ali naquela maca funeral, a hora que ele toca, para tudo. Que ele diz para o menino, para que o menino se levantasse, que o menino voltasse à vida. E isso acontece. E aí eu digo para vocês que Cristo chegou ali no momento certo. E toca a vida daquele menino para restituir a esperança da sua casa. Para que aquela mulher pudesse continuar sonhando. Porque a vida foi restituída. A transformação aconteceu. E eu digo para vocês o seguinte, aquele menino que estava morto, ele alcança a vida eterna com Cristo. Ele alcança a vida com Cristo. Ele é tocado por Cristo. As mudanças acontecem naquela família. Eu tenho certeza que a partir daquele momento as coisas foram diferentes. Esse menino morreu um dia. Essa mulher também morreu um dia.
mas algo se transformou naquela casa. Algo muito especial aconteceu naquele dia. E pela narrativa bíblica, a gente percebe que isso foi difundido, isso foi falado, isso foi comentado, e essa conversa, essa história, ela ficou registrada para nós hoje, para dizer que Cristo chega no momento certo. Ele tocou naquele esquife, tocou naquela maca funeral, e ele restituiu a esperança daquela família. E aí eu pergunto para vocês, e eu começo a me preocupar com uma outra coisa. Porque eu disse que o toque de Cristo muda o nosso destino. E aí, como não me preocupar com as dezenas de vidas que estão seguindo a caravana da morte, sem alento e com sonhos interrompidos, gente? Muitos sonhos estão se parando pela estrada. E nós vemos aí que a palavra de Deus nos diz isso, nos mostra isso. É Josué que sonhou, é José que sonhou, é Jacó que sonha. São homens de Deus que têm sonhos e que não podem ter seus sonhos privados, porque eles precisam continuar sonhando. Mas que sonhos são esses? Que sonhos têm sido alimentados por nós? Olhando esse texto aí, como eu disse para vocês, são muito poucos exemplos, né, de ressurreição registrados na Bíblia. Mas eu queria que você pensasse nisso. Quantos de nós, eu digo que eu já pensei isso em muitos momentos, mas em algum momento, pelo menos da sua vida, você não pediu para que Deus fizesse algo desse nível, de um nível de milagre na sua vida ou na vida de algum dos seus entes queridos? Quantas vezes eu já me deparei com isso? E eu acreditei muitas vezes que Jesus podia realmente mudar a história daquela vida. E por muitas vezes também eu fico pensando assim, mas será que Jesus não poderia ter chegado ali um pouco mais cedo, um pouco antes, e que nada disso tivesse acontecido? Ele poderia ter feito isso. E aí eu penso que seria muito vazio, muito pequeno da nossa parte, né? Porque a gente vai começar a interromper os sonhos, por julgar que não existe sentido para a continuidade. É isso que acontece quando a gente começa a ter esse questionamento. A gente entende que Deus permitiu que aqueles sonhos que tínhamos fossem interrompidos, e que de forma alguma vai existir algum sentido para a continuidade das nossas vidas. O Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim e demonstrou o seu imenso amor àquela família. Não é diferente nas nossas casas. Não é diferente se isso pudesse acontecer. Mas o fato é que a presença de Cristo é o detalhe que muda essa história de uma forma contínua. E eu penso assim, que não existia no coração daquela viúva nenhuma iniciativa em crer que Cristo faria tal milagre. Ele fez porque precisava ser feito, existia um propósito para isso. E hoje nós estamos vendo o propósito de Deus em nossas vidas. Muitas vezes vemos. Conhecemos o Cristo, propiciador de novos sonhos. Isso é importante, novos sonhos. E assim mesmo temos sucumbido na ideia de que a vida se acaba com a morte. Novos sonhos. Cristo propicia novos sonhos. Temos não reagido ao clamor que nos é extremamente exposto. E esse clamor é claro. Existe muita gente
Existe uma multidão nessa caravana da morte. E a gente pode perceber que muitos sonhos, eles estarão realmente interrompidos eternamente. Vocês já pensaram quantas? Quantas vidas mortas espiritualmente Deus tem te confiado, colocado nas suas mãos? Você já pensou? Deus coloca essas vidas na sua mão para que os sonhos dessas pessoas permaneçam vivos. Vivos. E se por algum motivo você caminha hoje junto com essa caravana que traz morte, que não traz vida, que não tem a presença de Cristo, ou que algum dos seus esteja nessa situação, você precisa se colocar na mão de Deus para que Deus te confie essas pessoas, para que os sonhos permaneçam vivos. Gostaria que você colocasse no seu coração e propusesse de forma muito concreta no seu coração que você precisa, né? Que nós precisamos voltar a sonhar. E a gente precisa pedir a Deus que Ele permita que a sua provisão, que o propósito dele se intensifique nas nossas vidas. É preciso pedir a Deus isso. Porque a partir dos propósitos de Deus, nós vamos começar a sonhar de novo. Algo foi interrompido na sua vida? Foi. Você se sente assim. Alcance os corações daqueles que estão vivos e que permaneçam vivos os seus sonhos, para que você tenha sempre a capacidade de enxergar Deus agindo na sua vida. Para que você possa, assim como Maria, quando ela chega para Jesus e ela fala: Senhor, se estivesses aqui, ele não teria morrido. E Jesus fala assim: olha, Maria, isso aconteceu para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tu crês que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, que pode te mostrar algo maior? Então você vai ver a glória de Deus. É dessa forma que Deus age. E é para isso que a caravana da vida precisa estar passando com você. E é para isso que os discípulos, né, de Cristo, que realmente aqueles que exercem a sabedoria e têm a iniciativa de colocar mais pessoas nessa caravana de vida, vocês vão certamente poder permanecer com os vivos e permanecer com os sonhos vivos diante de Deus. É preciso continuar sonhando, é preciso continuar sonhando. E sabe, eu te pensando, por que isto é necessário? E para que isso é necessário? Então eu queria terminar só que vocês prestassem atenção nos textos do rei Salomão, principalmente lá em Eclesiastes. Ele diz assim que estas coisas que Deus tem nos revelado ultimamente, essa necessidade de pedir, de estar com Deus e de pedir que Ele nos confie pessoas, que nos confie sonhos para que permaneçam vivos, é também a nossa porção debaixo do sol, como diz o rei Salomão. É a nossa porção debaixo do sol. Vai voltar a ter sentido as coisas que a gente acredita. Vai voltar a ter sentido a caminhada com Deus. Vai voltar a ter sentido entender que a interrupção que pode acontecer nas nossas vidas, ela não tem o tom eterno, e que Deus pode prover grandes coisas, novos sonhos, e a alegria pode ser restaurada no seu coração. Mas você, eu, todos nós que já clamamos por esse milagre,
muitas vezes das nossas vidas. Nós temos que abrir os olhos para aquilo que Deus tem confiado aos nossos olhos, para que a gente olhe os nossos queridos, que ainda estão aí, que ainda estão vivos, que ainda estão passando por essa vida e muitas vezes acompanhando a caravana da morte. A gente precisa mudar essa história. A gente precisa mostrar que elas devem ser um pouco mais espirituais, que elas devem procurar a Cristo. E nós precisamos ensinar esse caminho às pessoas. Porque só assim, nós nos sentiremos movidos pelo Espírito a sonhar coisas maiores e a ter sempre alegria na presença do nosso Deus. Essa é a nossa fala para hoje. Que Deus vos abençoe. Que Deus esteja convosco.